a relação do brasileiro com o maior esporte do mundo. E ainda, os desafios dos novos talentos para alcançar o sucesso. E a luta de quem não quer que o esporte seja sinônimo de gênero. O futebol como empreendimento bilionário. Conhecido como país do futebol, no Brasil, época de Copa do Mundo é sinônimo de festa. Gritos, vuvuzelas e ruas pintadas de verde e amarelo sempre deram o tom da tradição que testa os corações há décadas. Letícia, mas com o passar do tempo, o protagonismo do futebol começou a dividir espaço com outras referências culturais e esportivas, e até a forma de torcer ficou diferente. O futebol é paixão antiga dos brasileiros e a seleção sempre foi motivo de orgulho e patriotismo. Mas essa realidade vem mudando bastante com o passar dos anos. Essa relação da torcida, em geral, brasileira, eu acho que houve uma mudança bem radical. Depois de 2014 para cá, até 2014, a gente via ainda nas ruas, pessoal enfeitando as ruas. Você torcer para a seleção ser campeão da Copa era parte de ser patriota. O próprio governo se utilizava disso. Assim, eu acho que o sucesso da seleção era meio que tratado como sucesso da nação. O que resta saber agora é se as pessoas questionam o motivo de tantas transformações. Esse distanciamento da política com o futebol fez com que a população se afastasse um pouco. A própria CBF, que é quem organiza a seleção, muita gente não gosta de quem comanda o futebol, muita gente é contra. A própria corrupção nessas associações, nessa confederação de futebol. Então, eu acho que quem não gosta de futebol mesmo, até pessoas que gostam, preferem não apoiar a seleção, até porque não é mais visto com essa imagem de uma coisa pátria. Eu continuo dizendo que eu acho que essa parte política, esse momento ruim que o país passa e o fracasso de 2014 foi que contribuíram mais para esse desinteresse geral. Resultados decepcionantes e uma situação política difícil estão entre as razões para a desesperança generalizada do brasileiro. Porém, muitos comportamentos são tendências da própria sociedade contemporânea. Além dos brasileiros, essa questão mundial que fundou esse tipo de evento, ela começou a se desbotar um pouco, levando em consideração que o mundo globalizado coloca outros atores em cena, que são as empresas, que são as corporações. A introdução dos novos valores da sociedade de consumo e de novas formas de identificação, até mesmo com grifes e coisas assim, acabou fazendo com que essa devoção patriótica ao Estado Nacional não fosse uma coisa tão forte. Eu acho que hoje em dia, tanto em música, mesmo outros esportes que cresceram muito no Brasil, eu acho que a nossa matriz cultural, assim, ela já era diversa, mas outras fontes ganharam divulgação. E com a globalização, novas referências de lazer e cultura passaram a fazer parte do cotidiano da população. E com os jovens, esse movimento é ainda mais intenso. A gente não tinha vários caminhos, atalhos para outras diversões. E hoje não, hoje você tem a internet, que tem a sua participação junto ao jovem. Então o jovem tem N coisas hoje para se divertir que não seja o futebol. A juventude de hoje não é tão ligada ao futebol, tendo em vista o fato de que existem outros fatores que geram esses sentidos, que estavam antes muito mais concentrados no futebol. O futebol pode até ter perdido o protagonismo nacional diante de novas opções, mas a cada Copa que se inicia, a esperança é a última que morre. Um triunfo nessa Copa já faria com que essas coisas mudassem bastante, assim, no sentido de que talvez a próxima Copa não esteja pautada por tanta apatia como essa, Considerado um dos principais fenômenos do mundo, o esporte vai muito além do desafio físico, alcançando números surpreendentes na indústria esportiva, que atualmente movimenta cerca de 67 bilhões de reais só no Brasil. Já o mercado de patrocínio esportivo investe mais de 600 milhões de reais por ano nesse segmento.
E para entender o potencial do futebol no mundo do marketing e no mundo dos negócios, a gente recebe o jornalista Pedro Rocha, que vai bater um papo com a gente sobre esse assunto. Bem-vindo, Pedro. Muito obrigado, Letícia. Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado a todos de casa. Então, Pedro, para começar, a gente sabe que essa indústria do esporte ela é uma das que mais movimenta dinheiro no mundo. Você acha que, assim, por ter tanto dinheiro investido em um único esporte, ele perde um pouco da essência do esporte em si e vira mais como um negócio? Olha, Letícia, o futebol, de fato, ele virou um negócio nos últimos anos, principalmente porque é uma paixão mundial. Então, por exemplo, você vai ver o campeonato espanhol, ele é vendido no mundo inteiro, ele passa em 5, 6 canais em determinados países, aqui no Brasil passa em 2, 3, por exemplo, e todo mundo sabe quem são as figuras, o Messi, o Cristiano Ronaldo, todo mundo conhece essas figuras. Então é muito fácil você atrelar a sua marca a um jogador como o Cristiano Ronaldo, que produz lucros gigantescos para as empresas que patrocinam ele, o Messi também, o próprio Neymar, que é uma figura brasileira. Então, para as empresas é muito rentável associar a marca delas a figuras mundiais. O jogador hoje é uma celebridade. O Neymar hoje, ele é muito mais conhecido do que um político, do que determinados atores, do que muitos cantores. Então, o Neymar, a grande figura mundial hoje do Brasil é o Neymar. Essa questão que você falou, que o Neymar hoje é uma celebridade, né? Ele está exposto a todo momento, a mídia, a imprensa. Você acha que hoje em dia, por esse fato, acredita-se que pode acontecer de hoje o jogador fazer o clube e não mais o clube fazer o jogador? Claro, questão claro. de imagem. Claro, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho, quando veio para o Atlético, foi um exemplo disso. Claro, foi uma contratação do ponto de vista rentável, trouxe muitos ganhos para o Atlético. O Atlético ganhou uma Libertadores que ele nunca tinha vencido. Mas a marca do Atlético ficou muito mais forte mundialmente. Ele foi jogar a Florida Cup nos Estados Unidos. Não que o Atlético fosse um time desconhecido, porque ele sempre foi um time conhecido, mas potencializou a marca do Atlético mundialmente. Tem outros exemplos. O PSG sempre teve um pouco de fama aqui no Brasil, porque vários jogadores brasileiros passaram pelo PSG. Mas claro que o time ficou muito mais famoso aqui no Brasil depois da ida do Neymar para lá. Mas isso não é de agora, Letícia. Por exemplo, a Inter de Milão. Quando a Inter contratou o Ronaldo, que era o grande do brasileiro, o Ronaldo Fenômeno, a Inter de Milão foi um surto de vender camisa da Inter de Milão aqui no Brasil, o pessoal acompanhar a Inter de Milão. O Alex mesmo, que passou pelo Curitiba e pelo Cruzeiro e pelo Palmeiras, quando ele foi jogar no Fenerbahçe, ele levou um pouco, mesmo o Alex não sendo uma figura midiática, uma figura de muitas propagandas, o Fenerbahçe ficou conhecido aqui no Brasil. Então é muito comum isso mesmo, muitos atletas de alto rendimento levam a marca deles para o time e acabam fazendo com que o time tenha uma exposição. E o que acontece? Às vezes, o alto salário do Neymar não é só o nível técnico que ele oferece. Claro, o Neymar pode levar o PSG a ganhar uma Champions League daqui a uns 2, 3 anos. Mas o que o PSG leva de lucro o que o Neymar leva de lucro para o PSG é estrondoso. É um lucro que a contratação se paga sozinha. É o mesmo caso quando uma franquia da NBA leva o LeBron James. E você acredita que a exploração da imagem do atleta dentro da publicidade acaba criando uma figura em relação à imagem dele? Claro, com certeza. Por exemplo, você vê o Neymar como aquele menino ousado, aquele menino atrevido dos dribles, ele mesmo sempre se vendeu como assim, ele sempre falou ousado, sempre falou em ousadia, ousadia, ousadia. O Neymar sempre falou nisso, ele sempre se vendeu como estilo de jogador que ele é. Ele já foi um jogador à frente, por exemplo, de um Ronaldo, por causa disso, de um Ronaldo Fenômeno. Às vezes o Cristiano Ronaldo é uma figura que poderia se vender como uma figura decidida, porque é um cara que sempre resolve em jogos decisivos. O Messi é uma figura mais introspectiva, mas ele poderia se vender como um produto de alta classe, por exemplo, porque o Messi faz jogadas muito bonitas, por exemplo. Um jogador que ficou a vida inteira num time, um Rogério Ceni, um Fábio, um cara que tem um vínculo maior, poderia vender alguma coisa de segurança, um imóvel, uma coisa a longo prazo. Então o jogador também, muitas vezes, falta um pouco desse... É uma marca muito explorada, mas ele poderia se explorar mais, poderia ser uma marca, poderia ter mais potencial. O Neymar soube aproveitar isso porque ele desde o início já chegou, sou ousado, sou alegre, e é o estilo de jogo dele. O Neymar já se vendeu como figura para a publicidade, até chegando ao ponto até de participar de novela, justamente dentro disso, dentro do estilo de jogo dele. A gente vê que hoje em dia, não só no futebol, também em outros esportes, que nem você estava falando sobre LeBron James, também que está no basquete ou futebol americano,
Hoje em dia também são os esportes que também são muito assistidos, né? Tem uma visibilidade muito grande. Claro, claro. Você acha que a longo prazo, assim, o futebol no Brasil e também ao redor do mundo, ele pode perder essa referência cultural como o único esporte, assim, a paixão nacional, para dar espaço para outros esportes? Isso é um pouco, a gente tem que partir um pouco do ponto de entender a sociedade brasileira e a sociedade americana. Letícia, por exemplo, a sociedade americana é muito mais para o show que é vendido. Um jogo da NBA, um jogo da NFL, são produtos muito bem vendidos. O UFC tentou entrar aqui no Brasil e caiu um pouco. O MMA é muito praticado no Brasil. Luta sempre foi uma coisa... Quase todo mundo lutou judô, luta um karatê. O brasileiro tem por hábito, muitas vezes, lutar. Mas o UFC não conseguiu fixar de vez no Brasil porque é o estilo americano. O Dana White tentou fazer uma venda de, por exemplo, cada lutador representando o seu país, e aqui no Brasil o cara se identifica. Por exemplo, tem muito brasileiro que torce pela Argentina porque não se identifica pela seleção brasileira. Então o brasileiro e o latino-americano em geral é muito passional. O americano pensa muito no dinheiro. O nicho que a NBA, a NFL estão pegando aqui no Brasil, os nichos que eles estão pegando aqui no Brasil são grandes, eles estão pegando muito mercado. Então a questão da paixão que é o que pega um pouco. O esporte americano é muito pro lado técnico. Você acha que hoje falta investimento para a descoberta de novos talentos no futebol aqui no Brasil? Matheus, eu acho que as categorias de base, a questão não é investimento, a questão também é trabalhar melhor os jogadores. Eu acho que o problema de revelação de jogadores aqui do Brasil é muito também a questão do seguinte: os técnicos de base estão um pouco inibindo o talento individual em um jogo coletivo que não está ficando muito interessante. É uma cópia mal feita do futebol europeu. Eu acho que um pouco do que prejudica na categoria de base é isso mesmo. É a tentativa de copiar. Acho que os técnicos de base deveriam entender melhor o que é o futebol brasileiro. O que levou o futebol brasileiro a ganhar tanto? Claro, hoje em dia os adversários não desconhecem o futebol. Mas o brasileiro tinha que aproveitar esse talento individual mesmo. Muitos jogadores são queimados justamente por isso. Porque são improvisados em funções que são necessárias, que são copiadas da Europa, as famosas 2 linhas de 4, o atacante que tem que marcar o lateral, essas coisas acabam podando um pouco do talento individual. A gente queria te agradecer aqui pela sua Muito participação. obrigada. Que isso, eu que agradeço vocês. E o bate-papo foi muito bom. Precisando, Muito obrigada, sempre estamos às Pedro. ordens. Obrigado. Nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouco estaremos de volta com mais Interface para você. A gente vai fazer agora o desafio do travessão. No país do futebol, o sonho de seguir a carreira de jogador vem logo cedo na cabeça da garotada. E o que resta saber é se o país honra o título de melhor do mundo, criando oportunidades para quem quer ser um jogador profissional. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? É longe dos holofotes e do glamour que cerca o esporte que se inicia a busca deste sonho. Mesmo que muitas vezes ainda esteja distante, as crianças começam a dar seus primeiros passos ao lado da sua maior companheira, a bola. A cada treino é uma história nova, né? Aí a gente vai melhorando a cada dia e a gente sempre vai procurando melhorar, que é a melhor coisa que a gente pode fazer por enquanto. Para ele sempre estar acreditando nos sonhos deles, estar treinando, né? Se dedicando, dando o máximo deles, que uma hora pode ser que eles sejam vistos. De forma simples, em um campo de terra, este sonho começa. As dificuldades reforçam o aprendizado e a educação acaba sendo uma grande aliada, pois o respeito e o estudo são fundamentais para garantir um futuro melhor. Os garotos estarem aqui no projeto, a gente tem um acompanhamento, né? Do boletim escolar, da frequência, como que eles estão saindo no dia a dia na escola, porque se eles estiverem mal na escola, eles não treinam. Se eles estiverem bem,
aí eles treinam. Porque primeiramente vem a educação, né? Para depois estar vindo o esporte. Bom, a escolinha é de extrema importância, além de ajudar a melhorar minhas habilidades, me ajuda a fazer o tempo passar e me descontrair um pouco de celular, videogame, essas coisas assim. A motivação nos treinamentos, a busca pelo gol. É apenas um passo rumo ao futebol profissional. E sabendo das dificuldades, estes pequenos se preparam e começam a pensar no futuro além do esporte, um sonho alternativo. Mesmo com essa estrutura precária que a gente tem, porque é precária, né? Se eles acreditarem no sonho deles e focar, treinar e se motivar, eles conseguem sim. Minha principal vocação é ser jogador de futebol, mas caso eu não consiga, eu pretendo fazer faculdade de gastronomia. E mesmo que o sonho pareça distante, a mudança já está acontecendo. Pode até ser que eles não venham a ser jogadores profissionais, mas esses jogos têm garantido várias vitórias. As mudanças foram boas, né? Porque a vida dele era desenhar e computador. Aí depois que ele veio para a escolinha, foi tudo de bom para ele. Em todo sentido, você imaginava. Aprendeu a ter mais amizades, né? Que ele não tinha, só em casa. Um professor assim igual o Bruno, tranquilo, a escolinha é boa. Ele ficou dois dias sem vir, ele já sentiu falta. E para ele foi tudo. O futebol representa para mim paz. Que o futebol ao redor do mundo é um esporte predominantemente masculino não é novidade. E para aquelas mulheres que têm paixão pelo esporte, a luta contra a cultura machista acontece diariamente. Meu nome é Isabela Alves, tenho 20 anos e eu sou estudante. A minha relação com o futebol começou muito cedo. O meu pai principalmente, gosta muito de esportes. Então ele sempre deixou a gente ver, e eu tinha um irmão mais novo, a gente sempre brincava de bola no parque. E eu comecei desde muito cedo a jogar bola mesmo, no recreio, desde terceira, quarta série, 8, 9 anos por aí. As minhas duas maiores influências no futebol hoje são a Marta e o Cristiano Ronaldo. A Marta porque ela é a melhor jogadora de futebol brasileira e acho que é a melhor do mundo. Mesmo que as pessoas digam o contrário, ela é. E o Cristiano Ronaldo porque ele demonstra que dentro do esporte, como na vida, a gente sempre precisa lutar por aquilo que a gente acredita. Para mim, o Brasil é o país do futebol, sim. Porque a gente tem os melhores jogadores no futebol masculino, no futebol feminino e no futsal também, feminino e masculino. Então, assim, é inegável a tradição que o país tem com o futebol, com a bola. O preconceito no futebol feminino, ele existe muito, né? E sempre por participar no recreio do futebol, os meninos começavam sempre a zoar a gente. Porque tinha eu e uma outra amiga minha que jogava todo o recreio. E eles sempre ficavam, sapatão, isso era todo dia. E até hoje, diminuiu um pouco, mas é muito comum, mais comum do que todo mundo pensa até. No atual contexto, para a mulher jogar bola ainda é muito difícil, principalmente porque a categoria de base feminina ainda tem pouco investimento. Então, assim, você tem que lutar muito para conseguir, às vezes sair do país, estudar fora, para você conseguir realmente ter uma chance boa, porque dentro do Brasil a situação ainda é muito complicada. Eu acredito que a mulher vai assim conquistar o protagonismo no futebol. Nos países da América do Sul está havendo um movimento para que os times de futebol masculino invistam na categoria feminina também. Isso vai agregar muito para as ligas nacionais de futebol feminino que já acontecem, mas que tem pouco investimento, porque os times vão ser obrigados a ter os times de futebol feminino para disputar Libertadores. A relação da mulher com o futebol hoje em dia na torcida, ela também sofre muito preconceito, porque o homem acha que a gente não entende nada. Então ele sempre vem com umas perguntas, tipo assim, mas você é fã de futebol? Mas você sabe o que é escanteio? O que é impedimento? Como que cobra o lateral? Isso é fichinha. Apesar de estar melhorando, os times estão fazendo ações para levar as mulheres ao estádio, mas mesmo assim o preconceito ainda está muito na sociedade, muito presente na sociedade. Eu acho que o preconceito que acontece dentro do estádio hoje é muito da relação que
tem fora, do machismo que tem fora da sociedade. Isso acaba indo para todos os aspectos da nossa vida, tanto no esporte, quanto no trabalho, em todas as situações, dentro das faculdades, das universidades, acontece em todos os lugares. É reflexo. A primeira mudança que tem que acontecer é o investimento. É o governo realmente pressionar, a CBF pressionar, a investir para as pessoas perceberem que a mulher também tem seu espaço, não só na sociedade, mas em todos os esportes, em qualquer um deles, não só o futebol, mas em todos os outros. E quando usamos o esporte e o lazer como forma de inclusão? Um projeto mostra que não há limites para quem tem incentivo e força de vontade. Autoriza o árbitro. Nesse jogo, a regra é clara: superar os limites ao máximo. De um canto a outro da quadra, a bola rola fazendo história, ou melhor, somando histórias. E o jogo aqui é pra valer, desde a entrada em campo até a euforia de quem gostaria de estar com a bola no pé. E tanto empenho em querer estar nessa partida vem do verbo superar, que batiza esse projeto da Prefeitura de Belo Horizonte, que desde 2004 soma times de verdadeiros craques, aqueles que precisam chutar para escanteio, o preconceito e a descrença de que eles podem marcar muitos gols dentro e fora de quadra. Além do país ser o país do futebol, isso nos acrescenta muito, porque aqui a criança, a gente olha a potencialidade dela. E às vezes, pela paixão pelo time, a paixão pelo futebol, faz com que ele consiga fazer feitos que até então pessoas ditas normais consigam fazer também. Então supere, venham para cá, participe, jogue. Ao seu estilo, cada um faz o gol. E não é apenas balançar a rede, é estremecer a própria estrutura para conhecer os limites e tentar colocá-los de fora da quadra. No futebol de bolas cruzadas, as forças se encontram, transformam-se em talentos, e o que seria rivalidade, no fim das contas, é uma grande solidariedade daqueles que fazem do esporte uma superação. A melhora no comportamento, a melhora na socialização, a parte própria física, o relato das mães, da própria, às vezes, deficiência que o aluno, a independência em casa mesmo, do ir e vir para cá para o programa Superar. Então isso é um feedback muito positivo para nós, e quadra mesmo, que a gente consegue avaliar uma melhora muitas vezes gritante. Alguns têm uma melhora pequena, mas a gente consegue enxergar essa melhora. E nada de tentar dar a eles um tratamento diferente. Se é para jogar, que seja com direito a faltas, punições, a xingamentos, exaltação, mas também a alegria, sorrisos e comemoração. Faz parte do nosso show, nosso mesmo, dos que se consideram normais e dos que poderiam se limitar. Aqui, cada passo tem um ritmo diferente, uma beleza singular, e ainda que não atinjam a velocidade de jogadores profissionais, certamente já superaram o próprio cronômetro de quem traça um percurso diferente. Nesse jogo, o apito nunca sinaliza o fim, vai ser sempre o início, um recomeço a cada dia. O Interface de hoje fica por aqui, mas segue a torcida para que nosso país seja de todos os esportes, de todas as cores, de todos os gêneros e por aí vai. Acesse o canal do YouTube das TVs que veiculam este programa para rever este e muitos outros. Obrigado pela companhia e até a próxima.